Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live de toda quarta às 20 horas. Hoje estamos às 21 horas, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer, um privilégio estar aqui. Eu sou o professor Flávio, começa agora o Flávio Harley News. Seja muito bem-vindo, estou aqui na presença dos meus colegas de bancada. Sou eu, o professor Flávio, na direção e baliza, com Anderson Gley e com Marcelo Soares. Muito boa noite. É o meu privilégio produzir e dirigir esse programa na presença dos meus bons amigos Anderson Gley, Marcelo Soares e nosso outro amigo Christoph Storer. Meus amigos, deem uma boa noite de vocês aí, façam seus comentários, fiquem muito à vontade, ok? Anderson Gley. Fala pessoal, fala Flavinho. Mais uma vez é uma honra, né, poder participar aí de mais um Flávio Harley News, né? Tá travando, amigo. Anderson? Um sorriso de ponta a ponta, né? Mesmo. Travou, Gley. Gley, travou, dá uma travada. Vai lá, Marcelo, você, depois o Gley, melhorando, o Gley entra de volta. Pode falar. Boa noite, meus amigos, meus colegas, telespectadores que estão nos assistindo nesta live emblemática. Quero aqui dizer que eu estou muito feliz nesta noite de poder participar deste programa. Fui recontratado, o Flávio me readmitiu, pagou os atrasados, os encargos trabalhistas e eu voltei. É um dia marco na história de tudo que nós vamos falar, tudo que vai ser pautado em tudo que está acontecendo no mundo. Me sinto muito honrado em poder dividir esse momento com Anderson Marques, do estado do Rio de Janeiro, o então ilustre Flávio Harley News, que é assim que a gente conhece ele, né? Ele não divulga o sobrenome, não sei porquê. Eu estou muito feliz em poder estar com você. E também o nosso amigo Storer, Christopher Storer, da América, que vai nos contar aí alguns detalhes que está acontecendo na América, que eu tô bem feliz de passagem. Vai lá, Anderson Gley, sua vez, meu amigo, pode falar. Quero pedir desculpas aí, infelizmente a NET aqui me deu um calote nesse momento. Eu fico feliz de poder de estar participando de mais um Flávio Harley News, de poder estar aí com os colegas de mesa, você, Flavinho, com o Marcelo, que está aí soltando fogos pela janela, então duvidosa. Tá todo pimpão hoje, tá todo pimpão. Duvidosa. Respeito a sua comemoração, doutor, mas eu tenho minhas dúvidas. É isso aí, galera. Eu tenho minhas dúvidas. Assim, e outra, espero que com o nosso debate aqui você possa compreender por que
Eu estou falando que é duvidoso. Por isso eu estou falando que essa vitória é duvidosa. Tá ok? E digo Continue, mais, Clay, continue, só vai. depois que a gente argumentar aqui, Ele você veio vai esfregar na nossa cara essa amigo íntimo do vitória. Trump, tá? Eu vou começar já a falar, porque eu já fui agredido, eu tenho direito de resposta, né? Fala que eu tenho que fazer a abertura. Pode falar, amigo. Não creio. Não Olha, creio, eu vou falar pra não vocês creio. assim, ó. Eu tô feliz porque eu profetizei essa vitória e vocês acabaram comigo, rendeu a minha demissão, né? É isso Com aí. o resultado de hoje eu fui recontratado. Foi uma demissão que você solicitou. Fez por merecer. Não. Você solicitou Não. exatamente isso. Não, senhor. Ah, porque ele eu me sou demitiu vilão. No final Eu sou daquele vilão. programa ele mandou a cartinha, você está desligado. Tá, só pra Porque deixar. Fala. eu responde. profetizei, eu falei que o Biden ia ganhar e os 3 estavam contra mim, dizendo que não e tarará. Eu digo, olha, eu não sou americano, sim, eu tenho alguns pontos do candidato Biden e a sua vice são bastante polêmicos, mas eu falei aquilo e reafirmo baseado no comportamento do ilustre presidente americano. O seu comportamento e a promessa que ele fez quando ele disputou com a Hillary lá no que nós chamamos Murão de Ferro, a promessa que ele fez, ele iria comer sal amargo nos dias de hoje. Ok. Eu acompanhei toda a trajetória dele e eu tinha quase certeza que ele iria perder, mas me recordo que eu falei que a disputa ia ser bem apertada. E Eu foi. lembro. Ok, Mas, gente. Marcelo, Só antes, calma, Gley, pra não dar mais briga. Calma, segura aí. Pessoal, quem não sabe, nós estivemos ontem das 10 da noite, das 10h15 da noite, até as 2h45 da madrugada, fazendo o quê? Acompanhando as eleições norte-americanas. Nós fizemos essa cobertura. Eu, Anderson Gley e Christopher Storer. E Marcelo, cada vez que passava cada votação, É que na verdade mais você a não gente refez o meu ficava contrato agoniado. de trabalho, senão eu participava ontem, né? Mas eu você convidei. Não, o pagou que as ele falou? verbas, Depois eu vou trabalhar. conversamos. Seja muito bem-vindo, estamos aqui. Eu quero falar sobre isso, tá? O Storer não tá aqui para falar com propriedade, mas nós vamos falar sobre isso aqui e sobre o avanço, né, da esquerda progressista democrática. Democrática não, desculpa. Esquerda progressista, democrática é exagero. Olha, Mas a olha o esquerda progressista olha o do Partido Democrata. E eu quero ouvir do ponto de vista do Marcelo, primeiramente, o motivo da vitória. Quero que ele reitere isso, se é isso mesmo, e depois Anderson Gley, porque assim, ó, nós acompanhamos, meus amigos, foi emoção em cima de emoção, fizemos postagem no Instagram, fizemos postagem aqui no Face e ficamos ao vivo até quase 3 da madrugada. Foi algo assim, absurdo, ok? Vamos Assim, lá? eu vou Marcelo, iniciar, depois Anderson. Vai lá, pode começar. eu vou iniciar com a seguinte informação. No primeiro debate, eu identifiquei que o Trump estava desesperado e ele tinha ciência que nem todos os delegados republicanos que ele adquiriu contra Hillary estavam com ele. Nos estados que eram dele, nem todos os delegados e nem toda a população estava com ele. Segundo ponto, o enfrentamento à pandemia, o negacionismo, a politizagem com a questão da pandemia também enfraqueceu ele. No segundo embate, no primeiro embate entre os vice-presidentes, que é a senadora e o atual vice-presidente dos Estados Unidos, ficou claro que os republicanos, e aí eu estou fazendo uma leitura política, não as minhas convicções, uma movimentação defensiva. E toda vez que nós vamos para um embate de debate político, de troca de ideias, você precisa ir armado de informações para contrabater aquilo que está vindo contra mim.
Ok. E o vice-presidente não conseguiu contrabater as informações da senadora, mesmo que havia contradições da própria senadora, dos pontos de vista sociais, morais, políticos, da lei. O vice-presidente não conseguiu combater, então ela saiu vitoriosa lá. No segundo embate entre os presidentes, que foi o último debate, ficou evidentemente escancarado que o Donald Trump estava calmo para tentar recuperar o que ele fez na primeira, que na primeira ele só gritava, e na segunda dizia, eu preciso me centrar que eu sou presidente da nação. Então, ele tentou recuperar, saiu meio vitorioso, mas ali a carruagem já tinha desandado, já tinha ido ribeira abaixo. Então, a vitória do Joe Biden. John Biden, não vou dizer que foi merecida, mas ela está bem apertada. Eu não vou entrar no mérito dos votos pelo correio, se pode, se não pode, porque cada estado americano tem a sua constituição estadual. Sim. E a eles compete essa regra. E a mim, como estudante, amante da política em todo o território mundial, eu gosto de avaliar e ver o jogo. Então, não, as regras já estavam postas. E detalhe, na Pensilvânia, que é o grande ápice do questionamento, o Trump está ganhando. Na Pensilvânia? Então, existe. Na Pensilvânia, o Trump está ganhando. Sabe que ainda há chance, então, né? Não é que existe chance. Que se ele ganhar a Pensilvânia, ele vai para 234. Se ele ganhar o outro estado, ele continua com 250 e pouco. Então, não chega a 270. Porque a maioria já está com o Biden. Então, é bem complicado. Mas aí o Biden não vai ter a maioria, né? Que ele tem que ter essa maioria. Mas, assim, lá na Pensilvânia, que é o estado que todo mundo reclama da demora da contagem, que a contagem são de votos pelo correio, o Trump está ganhando. Mas os votos que foram por correio é conhecido historicamente que são votos realizados por cédula de correio. Isso é uma cultura da Pensilvânia. Não adianta a gente querer mudar. Porque há fraude, os votos são desviados. Isso não compete a nós do Brasil. Sim, lá na Pensilvânia, os moradores, governadores e vereadores, e deputados e senadores mudarem a lei da Pensilvânia. É uma lei do Estado, é uma Constituição do Estado. Dá a eles o direito de mandar os votos via correio. E aí o embate político da pandemia fez com que os democratas votassem pelo correio e enviassem, né? Houve a paralisação, que eu acho que o ser humano ele não consegue trabalhar 15, 20 horas consecutivas, pararam para descansar. A outra esqueci o nome, esqueci o nome, acabou a tinta. Para você ter noção, um país de primeiro mundo como os Estados Unidos depender de uma contagem porque acabou a tinta, para mim é surreal, né? Estamos no mundo da tecnologia. Eu acho que deveria informatizar o sistema americano de votação, que não ficaria nessa outra o dia inteiro. Todos os jornais só falavam dessas eleições. E agora à noite estava 253 quando eu fui ali na PIA, quando eu voltei 264. 264 praticamente sacramentou, porque a Geórgia está na mão de John Biden. Ok. Uma coisa interessante, já para a gente finalizar, e eu vou passar para o Gley, os estados que você tem que eram republicanos, fortemente republicanos, e que os democratas tiveram vitórias. A mesma coisa são estados que eram democratas e os republicanos tiveram vitórias. Mas eu acho que a coisa mudou muito mais para o Biden do que para o próprio Donald Trump. E assim, ontem a gente só parou a live porque a gente estava muito cansado. Foi muito cansativo, mas nós acompanhamos estado por estado. E você pode contar que está aqui no meu perfil lá embaixo. Você vai ver a nossa live de ontem. Anderson Gley, o que você me diz, meu amigo? E eu já vou para as notícias nacionais, que temos coisa para falar bastante hoje. Vai lá. Cara, sinceramente, eu acredito que o Trump poderia ter ganho essas eleições. Mas
eu não sei se o Marcelo pode até me corrigir se eu estiver errado. Tem um sistema, um método que as pessoas podem recolher os votos nas residências e levar para os correios enviarem para as zonas, não, no caso, para as zonas eleitorais, como nós chamamos aqui. Uhum. Só que alguma delas, agora você imagina, foi feita uma contagem que tinha 75 mil votos, 70 mil votos para o Biden e 0 para o Trump. Onde viu? Aí vem meu questionamento. Poxa, 70 mil votos e nenhum para o Trump? Como é que pode isso? E outra, né? Ontem a gente começou a perceber, debatendo lá com os Torres, que tinha um estado que estava azul, aí 40 minutos depois ficava vermelho. Uhum. Né? E a gente pensava assim, poxa, se continuar assim, o Trump ganha. Aí que vem, aí a gente chegou lá, a gente, poxa, calculou tudo certinho, tudo bonitinho, né? Falou, pô, se continuar assim, Trump ganha, se continuar assim, Trump ganha, agora que vai virar o jogo. Aí do nada, eu até depois enviei um gráfico no grupo, do nada o Biden dispara do nada, assim. Sim, sim. Eu até Chegou uma hora que ele tava quase tete a tete, né, Gley? Exatamente. E teve uma hora que o Trump ele virou. Uhum. Ele virou a contagem de votos. E dessa forma, fica impossível você saber o que realmente está acontecendo. Porque o Torres, ele chegou, a gente fez uma análise crítica, a gente chegou lá Foi. em cada Bem criteriosa. analisamos ali as delegacias responsáveis Os delegados. pela contagem de votos e realmente algumas pessoas tinham votado, né? E agora do nada decola, o Biden dispara. Do nada, assim, a gente dorme achando que Trump ia ganhar porque estava tudo ocorrendo da maneira que precisava, o Biden vai do nada, dispara. Assim, tem que contestar, né? Tem que questionar. Porque, poxa, tudo bem, digamos assim, uma cidade com uma população de 200 mil pessoas, 100 mil votaram, 100 mil votos foram só para o Biden, pelo correio, não é para se questionar? E aqueles votos Entendeu? enterrados, aqueles votos que foram encontrados enterrados em Wisconsin, né? E aí? Poxa, então assim, é difícil a gente ter fazer uma análise crítica. Eu sei que o Marcelo, poxa, é especialista em assuntos políticos, né? De tudo que você fala de política com ele, ele sabe. Mas assim, eu deixo meu ponto de interrogação nisso. Eu deixo minha dúvida em relação a isso. Então vamos esperar o Christopher Stoner poder entrar e poder falar Entendeu? sobre isso. Ontem já fizemos uma live de quase 3 horas acompanhando as eleições internacionais. Hoje, vamos começar a falar de Brasil. Tem um caso aqui que o Gley me falou ontem, que eu pensei muito em falar, que é o caso da Mariana Ferrer. E como nosso bom doutor advogado está aqui entre nós, eu quero uma análise completa. Pode demorar o tempo que precisar para analisar esse absurdo. Para quem não sabe, pessoal, eu estou falando do caso Mariana Ferrer, a blogueira que sofreu uma violência sexual, tá? Sofreu ataques durante o julgamento sobre estupro, tá? E provocou indignação, principalmente porque o juiz deu como estupro culposo, uma coisa que não existe, tá? Ele abriu um precedente dentro da lei, dentro do direito a um julgamento onde a estuprada praticamente foi tratada como se fosse a acusada. Então, deixa eu ver pra vocês. Conselho Nacional de Justiça abriu investigação sobre conduta de juiz que inocentou empresário de Santa Catarina. Promotor que pediu absolvição disse que não houve provas de dolo. Dolo é culpa, certo? Ou seja, não houve intenção de cometer estupro. Como é que um cara me aparece com uma cara de pau e vem me dizer que um cara cometeu estupro? Ele não tinha intenção de estuprar. Ele só foi lá, abusou dela e estuprou. Sabe o que isso me lembra? Robinho, que falou que sexo oral não é sexo. Pela madrugada, senhores. Eu falo isso aqui
com muito ódio no meu coração, porque isso é um absurdo, cara. Isso é um desrespeito à sociedade judaica cristã ocidental. É um absurdo. E aí, Marcelinho? Então, assim, ó, eu estou realmente muito irritado, tá? Porque o final de tudo isso é que o juiz decretou estupro culposo. Ou seja, sem a intenção de fazer. Calma, Marcelo. Você vai falar. Nós vamos falar com o nosso especialista do direito, doutor Marcelo Soares, que está aqui com a gente, que está rindo, porque ele vai ter que falar claramente. Pessoal, é o seguinte: o tratamento recebido por uma jovem durante o julgamento do homem que ela acusou de estupro em Santa Catarina provocou indignação em todas as redes sociais. Surgiu então o hashtag. Como é que é o nome do hashtag, Gley? Qual foi o hashtag que você falou? Como é que é? Justiça por Mariana. Fala, querida. Estupro. Justiça por Mariana. Não. Não existe estupro doloso. Não é isso? Culposo. Não existe estupro culposo. Então vamos lá. Calma aí, Graciela. Calma. Posso falar? Calma, deixa eu falar. A Mariana Ferrer, a blogueira, ela acusou o empresário André de Camargo. Eu quero falar o nome alto do André de Camargo, porque ele é um cara ricão que se acha gostosão e abusando de uma jovem. Então vamos lá, o senhor André Camargo Aranha. O senhor foi acusado de ter estuprado em dezembro de 2018 em um camarim privado, ok? Caramba, não consigo ler aqui. Em um camarim privado, durante uma festa em Beach Club em Jurerê Internacional, em Florianópolis. Ela tinha 21 anos e ela era virgem. Olha isso aqui, tá? A justiça absolveu o empresário de denúncia de estupro, tá? O Ministério Público de Santa Catarina denuncia o empresário de São Paulo por estupro de vulnerável de jovem em Florianópolis. Jovem denuncia nas redes sociais o estupro. Beleza. As únicas imagens recuperadas pela polícia mostram Mariana na companhia do empresário. Ela suspeita que tenha sido drogada e que por isso não sabe o que aconteceu nas roupas dela. A perícia encontrou sêmen do empresário e sangue dela. O exame toxicológico de Mariana não constatou o consumo de álcool ou drogas. Em depoimento, André Aranha disse que fez sexo oral. A defesa do empresário diz que ele não estuprou Mariana. O inquérito policial concluiu que o empresário havia cometido estupro de vulnerável, quando a vítima não tem condições de oferecer resistência. O Ministério Público denunciou o empresário à justiça. Durante o processo, o promotor do caso foi transferido para uma outra promotoria e o entendimento do promotor foi que o empresário não teria como saber que Mariana estava em condições de dar consentimento à relação sexual. Não existindo assim o dolo. Pior de tudo isso, tá? Do cara ter sido absolvido, foi o fato do promotor colocar toda a culpa na menina. O jeito que ele falou, deixa eu pegar aqui a situação. Calma que eu vou deixar tu falar, bonito. Calma aí, tá? É que você tá passando a informação errada. Eu tô rindo porque a informação não... Como assim, cara? Tá aqui, G1. Fala pra gente, tá? Não, fala, essa informação é uma informação telejornalística. Aham. Tá? Qual a informação? Você tá dando uma informação do jornal. Então fala a informação. O jornal está narrando um fato, né? Eu vou deixar claro aqui que o chimarrão tá ruim, tem que ir lá, vai fazer de novo. Vou deixar claro aqui que eu tenho ranço dessa área do direito, tá? Direito penal? Direito penal não é a minha afeição, mas nós temos que aprender na faculdade. Eu deixo claro assim que o crime ele é horrível, horrendo, então tem toda a nota de repúdio. Porém, eu vou dar uma nota técnica baseada nos autos. Os autos é o processo, assim, o telejornal não passa o que está nos autos. O telejornal interpreta o que está nos autos. Mas os autos também estão em questão eu posso falar ou não, né? Fala, continua. É difícil, pode continuar. né? É o que está nos autos. Primeiro ponto deve ser observado. Ela era uma promotora de venda a início de carreira e conheceu o cidadão lá, né? Que
que o dá a entender nos autos do depoimento dele e dela é que ela queria flertar com ele. É um direito que lhe assiste. Na primeira noite, a gente sabe que de noite a gente não sabe que naquele exatamente a gente não sabe o que aconteceu do diálogo deles, eles sabem. Houve um flerte, eles conversaram, tal, etc. E aí o que aconteceu? O que pode ter acontecido? Eles tiveram um momento, né? E depois ela bateu um arrependimento nela. Beleza? Eu tô te falando uma nota técnica. Aí eu vou te dizer outra nota técnica. O que é um estupro? É você ter conjunção carnal com uma pessoa, né, que ela não lhe dá a possibilidade de resistir e contra a vontade dela. Isso. Na sua fala telejornalística que você passou, ela foi no camarim privado dele. Isso. Assim, provavelmente é convite do próprio, né? Ele é uma nota técnica. Ele convidou ela para eles ir lá, tomar chopp, beber, sei lá, fazer o quê? Nem chegar no fins de fato. Uhum. Ninguém sabe o que aconteceu lá no ato, certo? E aí depois o vídeo do Intercept, que aí eu tenho outra opinião sobre. Que é a do Intercept também que denunciou. Esse crime ele é hediondo e ao segredo de justiça não poderia ter vazado. Demonstra que na entrada eles entraram conversando. Primeiro fato. Então houve um vazamento. Então essa notícia é um vazamento porque está em segredo de justiça. Por aí lá. Quando na ordem cronológica o estupro acontece. O cara pega a mulher à força e tem conjunção carnal com ela. Ou você tá tendo relação com ela, ela diz não, e ele persiste. Mas se você observar no YouTube, no Intercept, vai demonstrar que eles foram em conjunto para o lugar e depois de um tempo ela desceu sozinha e ele desceu atrás. Então, aí beleza. Aconteceu o fato, horas depois ela foi na delegacia e, enfim, e acusou ele de estupro. Legal. No direito penal, esse tipo de crime, a voz da vítima tem voz, tem poder. Ele me estuprou. Aí houve o inquérito, pelas informações dela, o delegado observou que realmente aconteceu, porque entende-se que ela era virgem e houve um rompimento ali. Mas nunca, em hipótese alguma, observou que deveria ter sido consensual, né? Vamos partir de um olhar técnico. Uhum. Foi consensual e aconteceu uma coisa que não queria mais. Enfim, o processo rodou. 2018, 2019, em 2020. O processo vai para a sentença. Lá no vídeo do diálogo da guerra mundial lá dos advogados, que um ponto muito técnico é o advogado ter humilhado ela e o juiz não ter intervindo ali naquela questão do diálogo, uhum, no direito de falar e defender, né, do princípio do contraditório, um pergunta, tu responde. O advogado fugiu um pouco do que nós chamamos de limite da regra da ética. Ele não deveria atacar a vítima como ele fez. Isso é um ponto. O processo rodou, o Ministério Público nesses casos de estupro, o Ministério Público é o advogado da vítima. E isso fique claro. O Ministério Público deveria ter intervido nas falas do advogado para que ele viesse um pouquinho mais de ética. No processo, nesses casos, o Ministério Público está do lado da vítima. E o acusado tem o seu advogado de defesa. Mas a menina, acho que tinha um advogado lá que também estava dando assistência para ela. Uhum. No percurso do processo, Flávio, é aqui que é o problema. Tá? No percurso do processo, além do que ela falou, ela teria que trazer mais provas. Já que foi ela que acusou ele, né? Ela que acusou, né? E ela não trouxe tantas provas que viesse convencer o juiz do crime. Aí entra aquilo que o direito penal defende, na dúvida e dúvio pro réu. O que aconteceu? Não havia prova suficiente para uma condenação e o Ministério Público não conseguiu convencer com as poucas provas que foi trazida nos autos, uhum, absolveu-se o réu.
se você ler toda a sentença do excelentíssimo senhor juiz lá de Florianópolis, independente que ele deveria ter intervido na questão de expor a menina. O dele foi isso mesmo. Uhum. Não estou falando da exposição Sim. da menina, estou falando só da questão técnica. O juiz analisou que, não havendo prova, só tinha informação dela e não houve prova suficiente que comprovasse o ato, absolveu o réu. Em toda a sentença, que para você condenar ou absolver alguém, o juiz tem que fundamentar. Né? Que aí aqui há um mundo das interpretações. Exato. Hoje eu ri muito quando eu vi várias pessoas no Facebook falando que juiz é esse. Mas eu fui atrás da sentença. Por isso que nós temos advogado. Uhum. Em momento algum, Flávio, o juiz elencou estupro culposo. Em momento algum. Então a mim já mentiu isso. É aqui que está o detalhe. Não havia essa frase. Eu tenho as minhas convicções pessoais. Eu estou aqui dando a nota técnica. Uhum. No processo não comprovou, o juiz absolveu ele e fundamentou. E fundamentou que, não havendo prova, absolveu. E o Ministério Público acordou porque não tinha provas. Tá, então a fala que ele a parte da fala que ele diz que não teve dolo, o estupro não teve dolo, ainda sem réu. E isso absolveu o réu porque ele não fez o ato porque não ficou comprovado. Entendi. É isso. Aí, né? Aí que começa aqueles que não passam pela faculdade de direito, não vão estudar os livros, né? E ó, então ali faz as interpretações de Facebook. Que estupro culposo, não sei o que. Assim, em momento algum o magistrado ofereceu esse tipo de culpa ao réu. Ele simplesmente absolveu porque não havia prova. Não havia prova. Marcia, você está defendendo o criminoso? Não. Se houver provas contundentes que ele fez o ato, teria que ser condenado. Então agora dá para entender a situação então. Então o grande erro ali foi do promotor que apelou na fala contra... Não, o advogado de defesa que estava no papel dele de defender o seu cliente exagerou na inquirição à vítima. Ele deveria ter compaixão, não botar foto dela no Instagram, enfim. Aí o que acontece? O problema de tudo isso está aqui. A polarização desses crimes. Então, toda vez que houver um mero acusado, vai assim, será que desse aqui é verdade? Caso Neymar, caso Robinho, caso Cristiano Ronaldo. Ele acaba banalizando o crime e quando realmente acontece, o culpado não vai para cadeia porque fica nessa... Será que aconteceu? Mas você acha ali, mas na sua opinião... Foi. Eu acho que a coisa mais preocupante ali foi o fato de que ela era virgem. Certo? Flávio, porque houve um rompimento. Relativo. Sim. É bem relativo, Flávio, essa ponderação. Eu compreendo. Humanamente dizendo, é muito difícil eu conseguir provar que foi com ele. Uhum. É muito difícil. Só ela vai saber. Eu não vou saber. O juiz não vai saber. Agora, ela poderia trazer no processo uma prova que foi naquele ato. O quê? Um exame que ela fez anteriormente. Olha, aqui está a prova. Só um minutinho. Aí comprovar. Mas ela não trouxe essa prova. Sim. Eu tenho uma pergunta. O exame do EML não pode constatar isso, Marcelo? Ela morreu. Ela morreu. Não, o exame que foi feito nela de corpo de delito constatou que houve conjunção carnal. Mas não comprova que ela era virgem. Comprova que ela tinha sangue. Bom, aí ter sangue em ela ser virgem é um outro universo da interpretação da patologia humana. Ela já pode ter tido relações anteriores e não ter rompido o ímã, ou rompeu, ou alguma outra coisa aconteceu que sangrou, né? Não estou dizendo que que o cara é inocente. Eu estou falando de uma nota técnica que para condenar o cara tem que haver provas e contundentes. Se ela tivesse um documento, um exame
que ela ainda era virgem até aquele dia, É porque aí 21 havia uma anos, prova. acho que o fato de eu ter 21 anos torna-se mais difícil a credibilidade Sim, do quesito da hoje, virgindade, hoje né? tá difícil, nego, de É. 20 anos, né? É uma coisa rara. Então, assim, o Mas, juiz Marcelo, é uma pessoa neutra no processo, que ele ouve os dois lados e tira a conclusão do fato, tá? Antes do Gley falar e ele te perguntar, por que então houve tanto burburinho? Que até o ministro do STF, o Gilmar Mendes, fez ele fez uma postagem no Twitter criticando Sim. a ação do juiz. Eu vou te dizer o que aconteceu aí. Eu também fui atrás dessa informação. Por quê? Houve um clamor social e chegou no STF. Mas o que acontece? É que na fundamentação... Aqui é o direito puro, clássico, letra fria da lei. Regra clássica da hermenêutica. É que na fundamentação do juiz, quando ele fundamenta a absolvição, há uma interpretação na sentença que quando ele diz que não houve o dolo, entende que houve a culpa. Entendeu? Foi a fundamentação da interpretação que é o problema. Diz, ó, não houve o dolo, não houve o ânimo decante de querer realizar. Peraí, se não houve desejo de continuar, então foi culposo? Não existe essa tipificação no direito penal. Tá entendeu? vendo o problema das fake news, cara? Tá vendo o exagero? Existe no direito penal, no crime de homicídio, no artigo 121, o animus decandi, que é o desejo de matar, de concluir o fato. E se comprovar que ele não teve o desejo, que no caso o cara está dirigindo o carro e de repente atropela alguém e ele está são, ele não teve dolo, ele teve culpa, foi sem intenção de matar. Já no estupro, não. O cara fez, ele fez. E aqui tem provas. Nesse caso, não houve as provas. Venhamos então, assim, e convenhamos. O que o CNJ vai investigar é a conduta do advogado, do promotor e da fundamentação da sentença. Ok. É aí que está o problema. Ô, Gley, faz a pergunta que depois eu tenho outra pergunta. Vai lá, Gley. Gley? Tá... Aumenta o som, Gley. Abre o som. eu tô aqui. Faz a pergunta, filho. Faz a pergunta. Vai lá. Antes de fazer a pergunta, tem algo que uma amiga minha postou que eu achei interessante. Que ela diz assim: tanta frustração que eu não sei dizer. O espaço que ela tinha para ser acolhida e a justiça ser feita. Depois que ela escolheu denunciar, se tornou um espaço de tortura que só gerou maior sofrimento. Se esse caso, com toda a investigação e provas que tiveram, não teve resultado a favor da vítima e ela ainda foi massacrada e tratada desse jeito na audiência, imagina todos os outros casos que tem menos coisa ainda. A galera vai perder a coragem, que já é pouca, de denunciar. Então isso aqui foi uma amiga minha que postou e eu gostaria de compartilhar. Eu também recebi essa publicação e com todo respeito, tá, à vítima, eu fiquei meio chocado, porque não houve o entendimento. Mas assim, o final da frase, a banalização do crime. Muitas outras vão acontecer, mas não vai ter tanta comoção, entendeu? Eu compreendo. Assim, a atuação do advogado de defesa. A atuação do advogado de defesa. A atuação do advogado de defesa, ao meu olhar, foi extremamente antiética. Ele poderia usar outros verbetes para inquirir a testemunha para que ela pudesse trazer outras informações. Foi grosseiro, demais. Isso é o que nós chamamos de show, que tem que ser feito num tribunal de júri e foi feito numa audiência. Eu também ouvi falar nas online, redes sociais, né? Cima, né? Que ali era um júri. Não, ali não era um júri. Era uma audiência de instrução que estava colhendo mais informação para condenar ou absolver o réu. Olha a importância. Ela disse que havia outras provas, mas as provas que foram colhidas não foram suficientes para condenar o rapaz. E é isso que eu falo, pessoal. Eu trouxe uma notícia e o Marcelo, no conhecimento que ele tem do direito,
tá? Ele nos traduziu, então, a sentença. Então, o problema maior realmente é o burburinho que surgiu disso. Então, o problema foi o advogado de defesa que apelou, né, a emoção da menina, apelou a culpabilidade que ela teria, e também, tá? E também a própria moça que não tinha evidência. Porque quando você acusa alguém, é você que tem que provar. Porque, Flávio e Anderson, a criminologia diz o seguinte, o estudo do crime. Quando uma pessoa sofre um atentado, vamos falar disso, uma mulher ela sofre um atentado, ela é estuprada e consegue se desvencilhar do cidadão e fugir, ela fica em média 10 a 15 dias com trauma de sair sozinha, de ser sempre atacada. É um trauma que ela fica. No caso da Mariana, não é que isso seja a regra. No caso dela, segundo tem nos autos, 10 dias depois do ato, ela conversava com ele no Instagram como se nada tivesse acontecido. Aí eu me lembro do caso do Neymar. Ela disse que ele tinha feito tudo com ela e conversava normalmente com ele pelo WhatsApp. Então, essas coisas que não fecham, entendeu? Então, assim, é uma coisa bastante, assim, ó, quando há esse tipo de ato de crime, assim, não é a minha área, não tenho afeição por isso, pelo crime de direito penal, a gente estuda na faculdade, a gente acaba aprendendo, a gente tem que avaliar, né? A gente, quando eu vejo essas notícias, eu avalio minuciosamente. Me lembro que em Joinville, aquele caso do rapaz daqui do Iririú, ali perto da rua Cegonhas, que o Flávio vai se lembrar, ele foi acusado de ter estuprado e matado a menina Gabriele do Tanque da Igreja Adventista. Ele foi condenado a não sei quantos anos. As advogadas tirou ele da cadeia e descobriu que ele era inocente. Mas a sociedade na época massacrou ele. Queria o Judas, né? Eles querem o Judas, né? E etc. Aí o que aconteceu? Quando ele saiu, agora, quando ele sofreu, que ele foi atropelado ali na cidade de Canoinhas, sabe o que aconteceu? Tadinho dele. Então, sim, a sociedade muda, entendeu? Então, antes de fazer certas acusações, temos que ter provas contundentes. Ok. Mas, Marcelo, eu quero ler só o comentário aqui rapidinho. O comentário do César Moser. Acho que para um pai é muito difícil uma situação dessa, né? E ele fala o seguinte: cabe ao pai da menina pagar para tirar as 2 pernas do empresário estuprador. Não é bem assim, César. Não pode ser assim, meu amigo. Não pode uma coisa dessa, meu irmão, tá bom? Mas realmente, para um pai de uma menina assim, ver isso é realmente complicado. Agora, o que mais está acontecendo hoje, Marcelo e Anderson, e você vai falar, Anderson, muitas meninas estão entrando, estão quase tendo uma conjunção carnal, e muitas delas, na última hora, desistem. Ou simplesmente alguns casos falsos em que houve a conjunção carnal e depois ela se diz arrependida. Isso é um problema, porque isso desacredita a justiça, desacredita a população, desacredita o direito de que uma menina realmente que sofreu um estupro, ela pode se colocar nessa mesma pecha de alguém que está mentindo, alguém que está dissimulando. Anderson, vai lá. É verdade, é verdade. Hoje você, por tudo que você vê nas redes sociais, na mídia, as meninas de 12, 11 anos já não são mais virgens, já tem uma vida sexual totalmente ativa e a gente nunca sabe o que acontece na calada da noite. Nós estamos aqui, eu estou na minha casa, são 21h20, estou aqui na minha casa, você não sabe o que está acontecendo por aí afora, né? Então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Mas é bastante complicado, é um crime horrendo, horrível, que deve ser... Eu não sou a favor da castração química, nem da prisão perpétua, nada disso com relação a esse crime, porque só irão para esses atos do crime mesmo os pobres, os marginalizados. Porque os ricos vão igual a esse cidadão. Se realmente ele fez, ele pagou um excelentíssimo advogado que conseguiu provar a inocência dele. Mas e se ele fez? Ele vai para a prisão? Não. Mas o pobre, o marginalizado, que não tem condições de pagar um bom advogado, vai ser castrado, vai para a cadeia, vai pagar a pena, e etc, etc, etc. O pobre, porque o rico não. Porque o rico vai conseguir pagar excelentes advogados para poder defender a sua tese e até mesmo conseguir a absolvição. Na minha opinião particular, é um crime horrendo. Se realmente ele cometeu, o advogado dele
deve saber, né? Que há o sigilo entre advogado e cliente. Se ele cometeu, o advogado conseguiu provar a inocência dele, ele sendo ele culpado. Se ele é inocente, o advogado, uma vez mais, conseguiu comprovar por meio das regras do direito a sua inocência. Né? Okay. Mas a voz da vítima, a vítima, por sua vez, ela tem o seu poder de comprovar. A voz dela tem voz, inclusive o Ministério Público estava do lado dela. Mas só que precisa de mais provas, né? Não é só dizer, porque qualquer coisa, daqui a pouco, se a gente falar só ela falando, daqui a pouco a metade das mulheres vão dizer, ele me estuprou, e aí vai um monte pra cadeia por causa desse crime. Acaba banalizando. Esse é o problema. Você tá aqui em casa, alguém tá lá na rua e diz, o Anderson me estuprou, e aí? Você tá em casa. Pra provar que focinho de porco na tomada, né? Anderson, faz a sua pergunta aí pra gente passar a próxima notícia. Antes de eu passar pro Anderson, a gente vai falar sobre a votação de hoje, sobre a derrubada do veto da desoneração. Tu quer falar sobre isso, Marcelo? Mas primeiro, Anderson vai fazer pergunta. Vai lá, Anderson, fala aí. Eu vou me furtar em falar sobre o Bolsonaro, tá? Não. Eu vou me furtar. Mas fala sobre a notícia, fala sobre a notícia. Não precisa da opinião. Fala da notícia. É impossível. O Gley vai perguntar, vai falar o que ele tem que falar. Eu sou a favor da desoneração Meu da amigo, folha, eu quero que você nos diga e explique direitinho pra gente, pro pessoal que tá em casa, sobre o que é isso. Gley, fala essa pergunta e segura esse coração, meu amigo. Então, você disse, Marcelo, que você leu a sentença, você pôde analisar tecnicamente, isso é importante. Então eu me pergunto o seguinte, eu fico pensando, tava pensando aqui, né, em termo técnico, ela chegou, acusou o cara, foi na delegacia, foi no ML, prestou, fez o exame de corpo de delito, e ela disse que estava sob algum efeito de alguma coisa. Será que ela não tomou, nesse remédio que existem hoje, não tem alguma droga? Né? Isso, que não faça efeito para que ela esteja fora de si? Não, eu vou te dizer uma coisa. Quando foi feito... Mas sabe por que eu tô falando isso? Porque isso é muito comum no Oriente Médio. Sim. Na Índia, principalmente. A galera vai lá, bebe, chama uma menina... o sapatinho coloca aquele comprimido ali que é diurético, que não passa no sangue. Quando vê, a menina já foi violada. Foi o que aconteceu com o caso do Neymar. Mas assim, entendeu? A reportagem então, do Flávio... tenta analisar isso assim. Poxa, será que ela foi na ML, fez o corpo de delito? Será que no sangue não tinha... Eu vou falar justamente sobre isso. Agora, fala, você me fez lembrar de falar. Na reportagem que o Flávio leu, e nos autos tem uma coisa que concordo. No exame lá do corpo de delito e etc., não foi evidenciado nenhum risco de alguma bebida, algum sonífero, nada. Ela estava sã. Eu acho que é isso que pesa mais, né, cara? Você entendeu? A não presença de algum tipo de... Vamos supor, se ela tomou lá um diazepam ou tomou um remédio mais dessas pílulas, cara, puxou o sangue, cara, vai constar. Vai constar. Eu sou doador de plaquetas. Toda vez que eu vou lá dar plaqueta, eles fazem os exames e vê se o meu sangue tá alto. Eles sabem tudo nos últimos 3 meses. Olha, eu vou mentir no diálogo. Eles no sangue, vamos ver se tem algum problema ou não. Eu fui doar agora e no exame demonstrou lá que eu tinha um pouquinho de um remédio que eu tomo para dor, né, do Tramol. Eu tomei faz uns 20 dias que eu tava com uma pequena dor e constou. Então, nos exames que foram feitos nela, né, não foi encontrado nenhum tipo de medicamento que a deixasse fora de si. Entendi. Então, assim, outra vez eu volto a falar, eu sou contra esse tipo de crime, por isso que eu não atuo, não tenho familiaridade com ele, mas temos que tomar muito cuidado para não banalizar, porque daqui a pouco vai virar um show de estupros e aí ninguém vai acabar acreditando, que a gente não sabe se é verdade ou mentira. Por exemplo, o Ronaldo lá, Neymar. O Neymar. Não, Robinho, Neymar, o lá do Portugal lá, o Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo.
Sim, cara, os caras têm muito dinheiro. A gente tá aqui, eles estão numa orgia enorme. Boa noite, Ronald Kochak. Tudo bem, meu amigo? Seja muito E a gente bem-vindo, não irmão. sabe o que tá acontecendo lá, cara. A gente sabe o que tá acontecendo aqui, entendeu? A gente sabe o que tá acontecendo aqui. Mas lá, a gente não sabe o que tá acontecendo lá. É igual o Robinho disse que fez o sexo oral, e não é sexo. Não é porque acaba banalizando, acaba banalizando o crime. Então, temos que ter um certo cuidado. Se realmente o cara cometeu o ato contra a vontade da mulher, ele tem que pagar pelo que fez. Mas precisa ter um pouquinho mais de cautela. Abraço, né? meu amigo. Não Seja muito inocentando bem-vindo, ele, Ronald. porque na minha opinião, agora é a minha opinião pessoal. Eu acho que um homem que preza pela vida, que um dia ele pode ter uma filha, ele jamais faria isso com a mulher. Uma mulher não se maltrata, mulher não se agride. Eu acho que tudo na vida tem um diálogo. Na vida de um homem solteiro, que tenha dinheiro ou não tenha, eu sou da época do flertear. Tu conquista a mulher Bons na tempos, conversa, né? no Bons diálogo. tempos, flerte. Até o Sim. flerte hoje é perigoso, Marcelo. Sim, né? Tá É. perigoso o flerte, cara. Tá perigoso. É perigoso. Eu sou da época Tá que como você, atentado ao pudor, filho. para você conseguir pegar na mão da moça, você tinha que ter um bom flerte, um bom chaveco, um bom papo. diálogo. Mas, hein? Hoje só piscou ou mostrou a chave da Lamborghini, do carro, sei lá o quê. Eu vejo no Facebook umas pegadinhas, cara, eu não me acredito que quando eu vejo, eu acho que é montagem. Aham. Assim, Isso mesmo, Ronald, sobre a muito questão do estupro da menina. Cara, lá. é muito volútil. Por exemplo, eu vi no Facebook. Esse mesmo. Pô, espero que É seja de do Wilson. montagem. O cara tava com uma CGzinha, quis dar carona pra guria, a guria não quis. Ele foi lá, deu uma volta no quarteirão com uma danadona, chegou perto, disse, quer uma carona? Quero. Ué, não tem 2 minutos. Eu espero que seja somente uma montagem, mas pela sequência não há uma montagem. Né? Então a gente nunca sabe. Então, esses crimes são horrendos, né? E tudo tem que ser avaliado. Tudo na vida tem que ser avaliado. Mudando da água para o vinho e indo lá para o Senado Federal que aprovou uma outra coisa. Já foi aprovado ou não? Não, que eles estão dialogando sobre a desoneração da folha de pagamento. Isso. Fala da notícia e explica, Marcelo, já que você tá Não, no eu não contexto. tenho uma notícia, Flávio. Eu tenho aqui, ó. Abrir. Congresso pode votar nessa quarta-feira, hoje, na derrubada de veto à desoneração. A ampliação Sim. do benefício tributário em empresas de 17 setores até 2021 foi barrada pelo presidente Bolsonaro e parlamentares podem rever decisão. O Congresso Nacional pode votar hoje a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de empresas até o final de 2021. O assunto está na pauta de 2 sessões remotas, marcadas para a data de hoje. Uma foi às 10, outra foi às 16. Por favor, Marcelo, fala sobre isso e dá a sua opinião. Tá, vamos lá. Boa A desoneração da folha de pagamento É as isso empresas mesmo, que Ronald. têm grandes folhas precisam da desoneração, que é a redução de impostos, que vai gerar mais empregos. O presidente vetou, né, é difícil não falar dele, mas ele vetou e cabe ao Congresso Nacional derrubar o veto. Se não derrubar o veto, até final do ano aí já não tem emprego, muito mais gente ficarão desempregada, porque as empresas não vão conseguir custear sozinha a folha de pagamento, porque de março a setembro elas não faturaram quase nada. Né? Mas o Congresso, imagino eu, né, vai votar para derrubar o veto, mas isso vai ter uma negociatinha, né? Sempre tem. O mundo da política é o mundo da negociação. Tem que ter uma negociação do aqui, do lá, puxa aqui, puxa lá, né? É importante que haja, né? É importante que haja desoneração, mas segundo o rei da economia, senhor ministro Paulo Guedes, se der a desoneração, vai ter que criar um imposto a mais, se não der, vai ter enfim, um rolo político, econômico, que vai tirar o Brasil do mundo do desemprego, imagino eu, porque existem muitas empresas que estão aí em ascensão, dependendo da desoneração, que há o imposto que as empresas têm que pagar. Se elas pagarem, as empresas quebram.
as empresas quebram, haverá muito desemprego. Se houver muito desemprego, o Brasil trava. Se o Brasil trava, o presidente tem problema. E o povo vai para a rua. Se o povo for para a rua, impeachment. Então, o nego vai ter uma negociaçãozinha para liberar a desoneração, para o presidente não ser cassado. Lembrando que tem bastante pedido de impeachment lá na mesa, na gaveta do excelentíssimo senhor presidente da Câmara, senhor Rodrigo Maia, que ele não mexe, não bagunça, deixa guardado na gaveta. Que eu também sou contra o impeachment se o cara não cometeu crime. Sou contra o impeachment quando o cara não cometeu crime. Que eu não vou entrar em outras searas, né? No meu estado aqui houve uma puxada de tapete, que não houve o impeachment no caso dos procuradores, na minha opinião, ele não cometeu crime, e nem dos respiradores. Exatamente, exatamente. É bom não lembrar cometeu isso. Crime de responsabilidade, porque senão o Udo já tinha sido cassado há anos. Senão, muitos governadores no Brasil. Ah, não, mas a Dilma foi impeachmentada por pedalada. O caso fiscal. do Moisés, assim, é claro, assim, foi um ato realmente político, né? Igual foi um da ato Dilma. político. A Dilma só pedalou igual o Udo dele em Joinville, igual o Marcelo Crivella no Rio de Janeiro. Uma pedalada fiscal, só a Dilma que é do falando, PT. Olha só, mete a cara aí, Anderson, cadê você? O Roland me lembrou de uma notícia, seguinte, o nosso ministro do meio ambiente Ricardo Salles, essa é cômica, eu tenho que falar aqui. O que aconteceu? O nosso polêmico ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, que tem falado umas coisas bem fora da noção, de certa forma. O Ricardo Salles, ele recebeu uma crítica, tá? E tudo aconteceu por quê? Porque o Ricardo Salles fez conotações à pessoa do Major... Major Paulo o quê? Qual é o nome do cara lá que ele criticou? Ô Marcelo? Aquele militar? Paulo Ramos, lembrei. Paulo Ramos. Isso, e ele chamou o cara de Maria Fofoca, certo? E ainda fez algumas pontuações que no caso dele não deve ser feito. Aí... o senhor Botafogo, né? o nosso Botafogo, porque é o nome que ele é chamado na Odebrecht, no escândalo da Odebrecht, tá? E o que aconteceu? Ele falou o seguinte, o presidente da Câmara, tá? O Maia lá, você sabe, botafoguense, torce pro mesmo time que eu. Ele falou assim, o senhor Ricardo Salles, além de destruir a natureza, também quer destruir o Brasil. Quer destruir o governo. O Ricardo Salles, isso que é engraçado, tá? Essa não vamos dizer que foi hackeada. Essa eu tenho certeza que foi ele. De madrugada, sai uma notícia lá, sai um comentário, a fala do Rodrigo Maia lá no Twitter. Nhonho! Porque o Nhonho é o Cunha que acho que o pessoal deu ao Rodrigo Maia, não é isso? E aí o que acontece? No outro dia, o senhor Ricardo Salles veio dizer que foi hackearam o Twitter dele. Eu tô falando isso aqui porque eu prefiro nem entrar nesse mérito, porque vai gerar polêmica que eu não quero, é polêmica. Tá sabe? Certo. Só pra passar aqui. O Roland acabou de falar que, pra falar a verdade, o Udo não caiu. O Udo não caiu porque não forneceu propina. Viu isso aqui? O Roland já falou o seguinte. Cara. Meu, vocês não estão me ouvindo? Alô? O Roland disse, pra falar a verdade, o Udo não caiu porque forneceu propina. Aí é uma afirmação complicada. Cadê o Marcelo? Marcelo? Marcelo caiu. Eu acho que ele saiu. Não saiu, não? Não, mas ele saiu por vontade própria? A gente tem mais coisas pra falar? Sim. Então tá. Então, é complicada a situação, né, cara? É complicada a situação. Gley, fala a sua opinião, por gentileza, já que o nosso doutor advogado meteu o pé. Poxa, sinceramente, Flávio, o nosso país economicamente era para estar muito melhor, mesmo com essa situação do Covid-19. Sim. Mas, né, como você mesmo disse, né, devido a essa situação, se o Senado aprova ou se veta, tem muitas coisas ali que
dava para ser resolvido, Aham. né? Que poderia, assim, o Congresso trabalhar junto com o Poder Executivo Uhum. de uma maneira, sabe, harmoniosa. E é o que não acontece. Aí sabe o que dá nisso tudo? Assim, essa é a minha opinião. Fica um jogo de empurra, onde Uhum. todos querem sair como heróis, né? Mas na verdade sabemos que são vilões. Ok, o Marcelo Soares Entendeu? voltou. O Ronald, sim, foi provado mesmo, tá, Ronald? Foi provado mesmo, sim, tá? Superfaturamentos em várias obras. Não vou nem falar do Rio Matias, que já é uma novela, tá? E sim, cara, o Udo já era pra ter se recebido um impeachment devido à sua também pedalada, ok? Vamos lá. 1 bilhão de Preville. 1 O quê? bilhão é o Instituto de Previdência aqui da cidade. A Previdência do município, Previdência 1 do bilhão de município. dívida. É um absurdo. Vamos lá, vamos pra E o próxima cara notícia. não foi caçado. Que isso? Não foi. Não foi. E sim, o prefeito teria que ser caçado. O cara vai fechar 8 anos de governo. O Rio Matias está 7 anos tendo obras e nada. Por quê? Porque a Câmara dos Vereadores, a maioria dos vereadores apoiam. Só não teve a CPI do Rio Matias por causa de quantos votos, o Marcelo, que não teve a CPI? Um voto. Faltou um vereador para votar para ter a CPI. Aí ele não votou porque ele disse que iria perder os cargos. É um comédia. Próxima notícia que o Marcelo vai gostar essa aqui, Marcelo. Não passa de uma crônica macabra, diz Flávio Bolsonaro sob denúncia. Quer falar sobre a denúncia? Lá vem. Não, eu não quero falar sobre Bolsonaro, eu me Não é o declino Bolsonaro, sobre essa é o pauta. Flávio Bolsonaro. É pior. É impossível falar do Flávio e não falar do pai, né, cara? É impossível. Ó, o Ronald É uma falou que o Rio Matias é igual a Círio Luz. É um desvio de grana. É complicado. Vamos lá. Vamos falar do caso aqui do Flávio, então, já que o meu amigo não quer falar. O senador foi denunciado em caso de rachadinha da Alerj por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Isso é coisa pra caramba, hein, Marcelo? Isso é coisa pra caramba. Vamos lá. O senador Flávio Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro contra ele no caso das rachadinhas da Alerj, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, não passa de uma crônica macabra e mal engendrada. Flávio, pela madrugada, meu amigo, já tá ficando chato já falar sobre isso. Flávio também disse que não participou de nenhum crime e que o Ministério Público do Rio de Janeiro comete uma série de erros bizarros. Não cometi nenhuma ilegalidade. O Ministério Público do Rio comete sérios erros bizarros em sua denúncia. Às vésperas das eleições municipais, quebra ilegal de sigilo, sem nenhum fundamento, tá? Isso aí. Ok. E aí, meus amigos, como é que fica? Ele fala o seguinte, tá? A denúncia já era inspirada, mas não se sustenta. Dentre vícios processuais e erros de narrativa e matemáticos, a tese acusatória forjada contra o senador Bolsonaro, isso é a defesa dele falando, se mostra inviável porque é desprovida de qualquer indício de prova. Não passa de uma crônica macabra e mal engendrada. É essa a fala dele. Além disso, há uma foto que foi mostrada do defensor do Ministério Público do Rio de Janeiro, sentado junto com o repórter da Rede Globo. E aí, a legenda vocês que criam, ok? Deixa eu ver o que o Ronald falou, que eu não entendi. Flávio. Ô, Flávio. Fala. Todo mundo é inocente, Flávio. boa? Pode falar, tô aqui. Marcelo, saiu por quê? Deve ter caído. Pode falar. Eu, sinceramente, eu vou ser transparente com você. Fale, o pai, ele pode até ser honesto, mas o filho tem problemas. Tem problemas. Em relação com a justiça. Entendeu? Não, assim, não significa que por mais que as pessoas tenham um problema assim, como esse, né, de desvio de conduta, essas coisas assim, é complicado. Eu sei, a gente sabe da índole do pai, que o pai realmente procura cuidar do país, mas infelizmente o filho, eu vou ser franco, deixou a desejar.
Pagou, assim, procurou. E, ao invés de seguir o legado do pai, trabalhando pelo povo, servindo ao povo, fica fazendo Seguindo essas essa coisas. prerrogativa, assim, querendo ou não, isso acaba manchando, né? Isso Sim, respinga na imagem do e próprio outra, presidente eu vou te dizer Bolsonaro. mais, e vou te dizer mais, Flávio, assim, Ah, se ele fosse realmente honesto, se a índole dele fosse realmente porra, uma índole justa, te digo, o ministério não iria investigar, entendeu? e assim, cara, o problema é que é Não muita iria. acusação, cara. É muita acusação. Sim, Parece que é uma coisa comum. Assim, a gente já sabe no Rio de Janeiro que isso é muito comum. A rachadinha é mais velha do que eu e você, né? verdade. Então, eu acho que, como você falou, por fato de ser o preferido do presidente, eles marcaram mais o Flávio. Porém, cara, porém, essas acusações aqui são muito pesadas. Vamos ver o que vai desenrolar. A gente não pode julgar nada aqui agora. A gente pode especular. Quem vai Sim, decidir é análises, vai análise. ser quando for julgado, ok? Pode falar, e Uhum. aí? E outra, eu vou te dizer mais. Isso aí pode ser um prato cheio para a oposição, né? E é um prato cheio de proposição. E é um prato cheio. Porque vai chegar um ponto que dizer, tá vendo? É o filho do presidente, mas se esquece que são pessoas totalmente diferentes com focos Uhum, diferentes, entendeu? uhum, ok. Então, assim, eu espero, eu espero que realmente a justiça seja feita. Se ele for culpado, eu não tenho político de estimação, Uhum. mas se ele for comprovado que ele é culpado, que se faça a justiça, que se faça a justiça, É isso aí. A entendeu? justiça que se faça. Muito bom, Gley. Exatamente. A justiça tem que ser imparcial. Precisa ser imparcial. Precisa ser E imparcial. como o Ronald diz, Não o é que PT vai não com é. tudo. Oi? O Ronald falou que Não assim entendi. o PT vai com tudo. Olha, não diria que o PT vai com tudo, porque o PT já perdeu a oportunidade de fazer o país crescer e de conquistar a confiança da sociedade Mas que ainda brasileira. não, Gley. Eles têm crescido ultimamente. O PT tá tomando a conta, retomando os resquícios que tinha de confiança. Eu acho que Boa tudo isso noite. é um lado Não, negativo. Boa noite, Marcelo. Então, eu caiu a oi de internet novo. aqui. Eu acho Imaginamos. que eu tava pelo Facebook, mas eu Ah, queria trazer a atenção de vocês que em Chicago tá tendo uma passeata de reivindicação. É assim, ó, eu vou voltar ao assunto que eu acho que isso aqui é bastante importante. pode falar. Os americanos lá dos republicanos não aceitaram o resultado da Resultado. eleição. E aí o que acontece? O Trump também não aceita, ele divide o país. Eu vou mostrar para vocês através do meu celular. Nossa, aham. A Isso gente tá aqui é vendo lá uma em galera. Chicago, tá? Eu sabia que isso iria acontecer. E isso é preocupante para uma república, para uma democracia antiga, porém autêntica para nós brasileiros e o mundo que tem como a democracia americana a mais democracia do mundo, né? Mas Porque ela você dá acha aos que isso é estados, ruim? Mas tu acha que isso leva a um estado de instabilidade, Marcelo? dá um estado de estabilidade política e econômica, porque o próximo presidente não vai governar tranquilo, porque ele já não vai ter o Senado, e a população vai estar trazendo descrédito. O Stoller fala sobre isso. Falando nisso, cadê o Story que não chegou até agora? Ele falou que talvez ia se atrasar. Mas beleza, a gente fala no outro É dia. porque ele tá chateado com a vitória do Biden, né? Porque eu, nesse grupo, eu sou o único Você vencedor. perturbou ele lá no grupo do WhatsApp, né? Ninguém acreditava na vitória do Biden. O americano, ó, de acordo com o Marcelo, o Story tá chateado porque o Biden tá praticamente ganhando, se não já Continuo ganhou. 264. E as notícias internacionais a gente não pode nem falar porque ele Só um não tá aqui. minutinho. Pode falar, Marcelo. Pode falar. É isso aí. Bom, ele não está aqui, tá? Ele falou que poderia se atrasar. Mas é o seguinte, quero falar pra você que é de Joinville, dia 7 de novembro, lá no antigo CI Padre Carlos, vai ter o drive-thru do Universo Down. Compareça lá e leve sua doação a uma instituição tão séria que é o Universo Down. Vamos passar aqui para nossa notícia local.
Gley, Bolsonaro chega a Santa Catarina na sexta como ministro da Justiça. A vinda do presidente Jair Bolsonaro a Santa Catarina, sexta-feira, dia 6, para acompanhar a formatura dos novos agentes da Polícia Rodoviária Federal, está confirmado pelo Palácio do Planalto. Bolsonaro embarca em Brasília por volta de 7h30 e deve chegar a Florianópolis às 10 da manhã. A cerimônia de graduação começa às 10h30. Na comitiva do presidente estão confirmados os nomes dos ministros da Justiça André Mendonça e do senador Jorginho Melo, PL, vice do governo no Congresso. O cerimonial prevê que Bolsonaro discurse brevemente durante o evento e serão formados 659 policiais de todo o Brasil. Logo depois da solenidade, a previsão é que o presidente embarque de volta a Brasília. Havia expectativa que Bolsonaro estendesse a estadia em Santa Catarina e o presidente passaria o fim de semana hospedado a lazer no Forte de São Francisco do Sul, mas acabou desistindo da ideia. E aí? O que você tem a dizer? Ronald, não li o que você falou. Peraí, nem vou sair de casa? Como assim? Sexta-feira vai sair de casa? Pode falar, Gley. O que você acha disso? O Bolsonaro tá sempre participando das formaturas tipo de policiais, né? Não, eu nunca vi um presidente da República assim tão ativo com a população e com as forças de segurança como tem sido Jair Bolsonaro. Eu não via o Luiz Inácio da Lula da Silva em formatura, que isso, conversando com o povo depois de eleito. Eu não vi. A única vez que eu vi uma informação dessa foi quando o senhor presidente da República, o presidente da República, então, na época, o Fernando Collor de Mello, ele foi na formatura da Brigada de Infantaria Paraquedista. Cara, como é que tu lembra disso? Você tem muitos anos. Sim. Oi, então, senhores, agora eu voltei a ter vida. Ok, por que aconteceu uma coisa? Chimarrão. Gley, então assim, vamos pegar só, a gente já estamos perto do final, vou pegar só uma notícia internacional e a gente vai destrinchar essa notícia, ok? Uma brasileira foi morta na França, tá? A França tem sido alvos, tá, de ataques contra cristãos, tá? Uma igreja foi atacada lá em Notre Dame, início da França, tá? E ocorreu um atentado e dentre esses foi morta, né, a facada uma das nossas brasileiras, nossa irmã, né? Qual é o nome dela? Tu sabe o nome dela? Olha só o Alcorão. Esqueci o nome da Simone Barreto, ok? Então, a Simone Barreto, brasileira, foi morta, ok? E hoje, a família dela está viajando. Que bonito. A família dela está viajando da Bahia para a França, ok? Para fazer a solenidade e o enterro dela. Bom, gente, o que acontece? Olha só, o Ronald falou que o Collor posou em Santa Catarina, cara, em Joinville. Que bacana. Anderson Gley, primeiramente Marcelo, como é que você vê esse risco do cristianismo hoje na Europa? Nós já falamos quantas vezes que a Europa sofre um processo de islamização há tempos. Nem o Império Islâmico conseguiu pôr as mãos na França. Em 732 d.C., Batalha de Poitiers, os francos do Sacro Império Romano Germânico de Carlos Magno evitou o avanço dos muçulmanos pela França para tomar toda a Europa. Eles ficaram apenas em Portugal e na Espanha. E hoje nós vemos essa questão da abertura de barreiras de imigrantes. Estamos vendo o problema sério que está acontecendo na Europa com relação à islamização. E hoje nós vemos um caso como esse, tá? Tivemos um professor também que foi morto na faculdade, tá? Por terroristas islâmicos. Vai lá. Então, Bom, eu vou falar. Vai lá. Boa, Ronald. Fala, Marcelo, depois Anderson Marques. Não, vou deixar o Anderson, porque eu entendo muito pouco, mas o único que eu posso dizer é que a França é a prostituta da Europa. Exatamente, meu irmão. Exatamente. E a prostituta... Opa, depois eu quero saber o argumento disso, hein? Então vai lá, Anderson, fala aí, Anderson, fala aí. Não, você pode falar que depois eu falo. Depois ele fecha e a gente vai gastar os últimos falar. 10 minutos com essa notícia. Então tá, eu vou dizer a minha Jonathan, posição. boa. O que acontece? O erro da França foi ela permitir
ou em outras palavras, ter dado poder para as pessoas de origem árabe. Esse foi o erro. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando as pessoas vieram fugidas das guerras do Oriente Médio, que conseguiram refúgio na França, o que aconteceu com isso? Elas conseguiram poder, privilégios, tanto é que tem uma comunidade árabe muçulmana dentro da França. Acho que em Nice, se não me engano. Me corrija se eu estiver errado, Marcelo, por favor, que eu quero aprender. Então, assim, quando uma pessoa que é refugiada, que é aceita no seu país, nós que somos refugiados temos que aprender a respeitar a cultura local. Dessa forma, o que acontece? Se eu respeito a cultura, eu sou livre para ter minha religião, beleza, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ser grato pelo país que me acolheu, por respeitar o local, respeitar a cultura local e exercer minha fé. Só que a partir do momento que o governo francês deu poder para que a religião muçulmana tivesse maior influência, o que aconteceu? Um cidadão francês, vou ser bem mais específico. Quando uma cidadã francesa entra de calça jeans e blusa comum na comunidade Boa, muçulmana, Jonas, boa. ela é muito maltratada. Ela é maltratada, ela é ofendida, entendeu? Então isso é que não pode acontecer. Esse foi o maior erro que o governo francês deu, foi de dar poder aos muçulmanos para poder hostilizar os cidadãos franceses que acolheram no seu país. Ok, boa análise, Anderson. Ron diz o seguinte: o governo francês é muito aberto, as colônias eram muita gente e aos poucos foram ganhando direitos, cidadania, etc. Sendo assim, entrou em choque. Ok? Beleza. Vai lá, já terminou, Anderson? Vai lá, Marcelo. Sim, Flávio, já terminei. Mostra a imagem, Anderson. Mostra a imagem. Vai lá, Marcelo. Tá bom. Bom, vamos lá. A França começou o erro lá na Revolução Francesa, já no meu ponto de vista. Tá? Tudo começou lá, na minha opinião. Tá certo. Por que a doutrina majoritária, porque os livros clássicos denotam a França como esse título, a prostituta da Europa? Porque eu vou tentar explicar aqui em poucas palavras. O Flávio é o historiador, é o mestre, é o tradesman, né, o lord, é o concierge, ele pode, em forma oportuna, me corrigir se eu estiver equívoco em qualquer vírgula acrescida por mim aqui. Tá? Eu não sou historiador, eu sou pesquisador, são duas coisas distintas. Quando, depois da Revolução Francesa, etc., a França, por estar no meio, no miolo da Europa, vamos assim dizer, ela abriu as portas. E por que prostituta? Porque prostituta tem um caso com todo mundo. Ela não é exclusivista, ela não tem um só norte. Ela quer atender a todos os povos, né? Então, quando a França se depõe desta forma, e não é esse governo, não é um outro, é a cultura francesa se denota desta forma, ela acaba incorrendo em um erro em não se direcionar um norte para o diálogo. Então, quando você coloca Marcelo Soares e Marcelo Soares Marcelo Soares e Flávio Harley News dentro da mesma fala para falar de política, um dos dois vai ter que ceder. Por quê? Eu tenho um pensamento diferenciado e o Flávio tem outro. E eu provo que sempre as minhas convicções estão certas, dele está errado, porque ele já mamou no berço do capitalismo, do comunismo, e diz a lenda que se converteu. Graças a Deus. Mas a França, ela não tem uma identidade. Então, quando você coloca dentro de um país culturas extremas para que eles vivam em comunidade,
um certo momento vai dar um cataclismo. E ainda mais que ela deixou com que eles dominassem o que é de mais puro, sacrossanto numa república ou numa democracia, se assim posso dizer. O que é? A constituição das suas leis. Quando a constituição das suas leis são pautadas nos seus princípios, você o fortalece. Mas quando você deixa que as suas leis regem a sociedade baseado no costume, isso vai trazer um problema. Então, posso estar equivocado, errado, eu quero estar, me corrija se eu estiver equívoco, Flávio. Eu acho que o grande erro da França é aceitar todo mundo. A universalização, sim, eu posso aceitar todo mundo aqui, mas aqui no Brasil tem uma lei que tem que ser seguida, e ela não vai modificar porque o fulano, ciclano, não. O Estado é laico, todo mundo tem que respeitar o seu segmento institucional religioso. Então, o grande erro da França foi esse. Eu me senti comovido pelos atos, mas assim, isso tem que partir uma mudança da própria Europa e da própria França. É grossesco, no século XXI tem que discutir a intolerância religiosa, é um retrocesso para mim, aos meus 40 anos, ter que ouvir sobre racismo. Para mim são coisas inadmissíveis, é uma coisa horrenda para mim no século XXI, eu ter que discutir ainda a liberdades individual, que eu acho que o meu direito vai até onde atinge o direito do Flávio, e eu acho que isso tem que estar em mim. Não precisa o Estado disciplinar. Ok. Eu gosto do que o Marcelo falou. A França sempre foi um exemplo, sempre foi um baluarte. Ela foi na contramão do pensamento da época. Ela quis bater de frente contra o despotismo e contra a igreja. Tá? Chegou um ponto que eles criaram um culto ao conhecimento. Queriam até tirar o calendário, se não me engano, gregoriano. Então houve um momento sim que a França se excedeu, a revolução foi sangrenta, mas a beleza por trás da revolução era uma noção de liberdade, era uma noção de acabar com os grilhões daqueles que nos oprimem. Exato. E o problema é, a França do início era um país assim, era um país que batia de frente. Há 12 anos atrás, lembro de uma notícia que eu li que falava que nas escolas da França estavam proibido o uso de véu, tá? E hoje nós vemos uma França aculturada, que perdeu sua identidade como nação. Ela não tem mais características. Uma prostituta não tem características. Sim. Você conhece ela só pela roupa. Sim, ela tá lá para satisfazer seus namorados, ela tá lá para ganhar presente de seus namorados. Então a França hoje tornou isso. E é uma pena. Quando você ouve a Marselhesa, tá? Que é a Marselhesa, que é o hino da França, e ele fala que sob o sangue dos tiranos construamos a nação. Quando ele fala isso, quantos tiranos foram abatidos? E hoje, os maiores tiranos são os jihadistas que estão na França. Quantos jovens franceses se corromperam para fazer parte do ISIS? Então, o problema da abertura desregrada das portas de uma nação para um povo estrangeiro é a perda da sua essência. E é isso aí, tá? Acaba que isso é a cultura. Obrigado, Rodas, pelo comentário. É por isso que às vezes, ou sempre, o que eu vou dizer aqui pode ser antagônico e pré-histórico que eu vou falar aqui, tá? É uma coisa minha, é um pensamento meu, que é uma coisa que eu estou pesquisando, e eu acho muito interessante isso que eu vou falar agora, tá? Eu sou um amante da cultura ocidental, entre chineses, coreanos, e japoneses, chineses e coreanos. Eu tenho um olhar diferenciado para eles, assim, demais. Me corrija se eu estiver equívoco, mas até onde eu fui na pesquisa, exemplo, se eu sair do Brasil e eu for para lá, eu já vou ter uma dificuldade de entrar, e para conseguir o visto de ficar lá. Para eu me relacionar com uma oriental, uma japonesa, chinesa, enfim, qualquer que seja, eu tenho dificuldades gigantescas. Principalmente cada cultura. Para mim ser aceito por aquela cultura,
ela terá que vir para o Brasil, nós casarmos não. aqui, temos um Tem que filho ser controlado. aqui e ir para lá. Aham. Aí eu possivelmente serei recebido como um gajinho, um cara que não é nato. Mas é uma coisa inaceitável eu sair daqui e criar minha história lá hoje. Eles são muito fechados. São A isolados, né? doutrinação Os Estados Unidos, o Japão é até um pouco mais aberto porque está muito americanizado. Mas tá os mais valores americana. estão Mas bem mesmo guardados. assim, Flávio, eles não Sim. permitem casamentos de orientais com ocidentais, tá? Eu tive lendo agora num blog australiano e eles não permitem. O governo japonês, chinês e etc. não permite essa oxigenação. Eu acho isso muito rico. Ah, mas isso é antigo, não deve mais existir no mundo. Mas é uma coisa interessante. No Brasil, você não sabe se é preto. Se você falar que o alemão. Pouquíssimas pessoas são brancos puros no Brasil. Hoje Brancos há uma retidos, miscigenação de povos. Né? Todo mundo, como dizem, tem um pezinho na senzala. Mas quando você vai para as culturas ocidentais, isso dificilmente acontece. Não é o que acontece na França. Tá, Não foi o que aconteceu na França desde a Revolução Francesa. Quando houve a revolução deles e a briga do comerciário, foi aí que eles disseram, não, temos que já ser que tu falou de libertar. revolução, sabe de quem é a culpa disso também, né? Da esquerda internacional. Óbvio, né? A esquerda Não, aí internacional também não exagera, Flávio, não exagera. defende essa abertura desregulada de fronteiras. Tá? A Tu França quer é um botar país Tu quer botar na extremamente espinha do PT progressista. mesmo, Eu né, vou deixar cara? tu falar. Deus Deixa eu ler o livre. que o Ronald falou aqui para depois o Gley falar. Vamos lá. Se você não permite a permanência, você estaria dando a entender uma espécie de ditadura. Concordo com o controle. Uma hora no Brasil, uma hora eles pararam de trazer negros. Leia o Zé de Queiroz. Essa ideia de não casar, acho que não existe mais. O Ronald falou sobre isso. Acho. Não, eu quero ser corrigido, mas você não vê Não é essa comum. oxigenação lá. Eles Não é vêm comum. pra cá, tem a sua vida aqui. Eu tenho uma amiga aqui de Joinville que ela teve um relacionamento com um japonês, tá? Ela teve um relacionamento com um japonês pela internet, na era do Orkut MSN. Putz. Aí eles tiveram um relacionamento e assim, ele pediu ela em casamento, foi coisa bonita, tá? Aí o que aconteceu? Aí vem o que é mais gigante. Ele levou ela pra lá, ela ficou 5 dias, ela teve que sair, não pode ficar mais. Mas eles queriam se casar. Sabe o que aconteceu? Ele teve que vir de lá pra cá, pra Nossa. casar aqui, pra ela pegar o sobrenome dele aqui, pra depois ir morar lá. Hoje, esse tempo atrás, eu falei com ela pelo Instagram, porque nós temos um pastor em amigos que não estava muito bem de saúde, pegou o Covid, e ela perguntou, como que tá o fulano, ciclano? Eles estão bem, recebeu alta hoje. E eu perguntei, como que tá a vida no Japão? Ela disse, tá uma maravilha. Depois do problema que eu tive de ser aceita, Caramba. eu tô bem agora, entendeu? Então, assim, não é que não existe mais, mas eu presenciei um caso que ele teve que vir de lá pra cá, porque ela não pôde entrar, Eu não ela duvido, teve que cara. vir de lá Não pra duvido. cá, pra casar aqui. Assim, ó, o casamento ia ser. A passagem estava marcada pra segunda. Ele veio na quinta, ficou aqui na sexta, casou no sábado, viajou no domingo Caramba, que pra entrar na desespero. segunda lá. Uhum. Pensa o trabalho pra ela poder Sim. entrar. Ela já teve que sair daqui casada pra poder ser aceita lá, porque lá eles não iriam casar. Ok. Anderson Gley, fala por favor. Então, Ó, só Eu antes de tu vou falar, ser o bem Ronald franco. falou: Bolsonaro tem mais autonomia ao Brasil, tirando do Pacto Internacional de Fronteiras. Vai falando, Gley. Então, eu nem sabia desse negócio que você não podia, desse processo, né? Que se eu, por exemplo, for morar no Japão, eu não consigo casar com uma japonesa, eu tenho que casar aqui no Brasil. Então, eu acredito que eu posso estar até errado, mas são Boa noite, situações Edna, tudo bem? pós-guerra, não é Uhum. pós-guerra, porque o país passou por situações bem traumáticas. Então, para proteger o seu povo,
eles formalizaram leis para proteger e salvaguardar sua nação. Deixa eu só ler o que a Edna falou aqui. Verdade, Flávio. Onde a esquerda passa, só deixa destruição. França era o primeiro mundo. Hoje, só afundando. Mandou bem. Edna, mandou muito bem. É isso mesmo. Vocês estão vendo que daqui a pouco eu vou ser demitido, né? O Rod falou, mas vai top não, é a vai não, manutenção meu da querido, vai cultura. não. O povo não perde sua essência. Gley, você não falou da França ainda. Eu quero que você fale da França. E depois o Marcelo Soares vai replicar a fala da esquerda internacional. E aí a gente vai fechar com a chave de ouro nossa live A maior de hoje. esquerda internacional tá ganhando nos Estados Unidos, só pra lembrar. Malditos. Vai lá, Anderson. Obrigado, Ronald. Vai lá, Anderson, fala aí. Sua opinião, meu amigo. Então, eu já tinha deixado minha posição sobre a França, né, sobre o erro que a França teve de poder dar asilo para as pessoas que estavam fugindo da guerra, mas não instaurou leis para que esses exilados respeitassem a soberania francesa. Foi como o Marcelo disse, que acabou se tornando uma prostituta, sem identidade. Mas é o que eu Não falei. é identidade, ela perdeu a característica dela, né? Isso, exatamente, desculpa. Então, dessa Não, forma... imagina. Então, dessa forma, fica difícil, né, você agora querer mostrar, impor suas leis aonde num país na qual é muçulmano, não muçulmano, que não tem identidade, mas que se diz muçulmano devido ao radicalismo que se aconteceu lá, né? Exato. O primeiro foi aquele caso do jornal, Charles Hebdo. né, onde mataram Os os caras, repórteres. de certa forma, os caras meio que pediram, né, cara? Mas isso não justifica o Exatamente. que aconteceu. Exatamente. Jornal de esquerda, né, Marcelo? A Edna falou o seguinte: estão ganhando e o mundo vai perder muito. O mundo vai perder muito com a eleição de Joe Biden. Tô vendo a votação ali a Geórgia tá tendo a reviravolta dos planetas lá. Era republicanos, agora John Biden tá dominando bem lá Santo no topo Deus, da cadeia. cara, santo Deus. Na Pensilvânia, praticamente já dado como vitória do John Biden, que o Trump tá 80% a 20% na Pensilvânia. Cara, vai ser um massacre na Pensilvânia. Já está sendo. Gley, quer finalizar a tua fala para o Marcelo poder replicar? Ou não? Não, eu não vou Então. replicar mais nada, porque se tudo que eu falo está sendo usado contra mim no tribunal, tô fora. Vou ser demitido, pessoal. Eu preciso desse emprego. Bom, o seguinte, o Ronald falou: se for por identidade, o Brasil não teria nenhuma, pois somos um país de estrangeiros. Na verdade, a gente não tem. A nossa identidade, Ronald, não é só o Tupi-Guarani, tá? Nosso povo, o povo brasileiro, tem três raízes. Tem a matriz Tupi, que é a nossa primeira, tem a matriz branca, europeia, e tem a negra. Então essas são as três raças formadoras do Brasil, tá? Tá bom? Essas são as três raças formadoras. Mas o que é o marco principal para as outras religiões das outras culturas virem aqui é eles saberem que aqui o Brasil é um país laico. Exato. Na onde todo mundo tem direito de se expressar. Lá na França não tem. Exato. Na França é 880. A Edna falou o seguinte: e viva a oxigenação. Ô Edna, obrigado. Edna, você acabou Eu de salvar Ronald, o meu que é emprego. irônico, Eu não eu vou sei, ser mais meu. demitido do programa. Sabia, Edna, que eu fui demitido, fui recontratado? Tá assim. Eu falo mal, o Flávio me demite. Assim, gente. Anderson, quer finalizar seu ponto de sua reflexão? Pra gente finalizar? Então, assim, Flávio, hoje, para a França chegar e mudar essa situação, vai ter que ser feito um serviço de inteligência muito grande, muito forte, e punir com rigor esses radicais. O que eu acho muito difícil. Eu acho difícil porque a cultura dos direitos humanos nasceu lá dentro. Aham. E quem ajudou com isso?
Esquerda. Os jacobinos eram o quê? Culpa da esquerda, né? A esquerda é o caos do mundo, né? Eu só queria fazer um comentário bem para ele finalizar. Eu participei de um evento que aconteceu em São Paulo, Marcelo, quando não souber de outro eu te aviso. Foi feito pela Igreja de Jesus Cristo nos Últimos Dias, mas teve a presença também da deputada estadual de São Paulo, esqueci o nome dela, e de muitas autoridades religiosas. Foi uma reunião, não vou dizer oficina que é tosca, mas foi um grande simpósio de liberdade religiosa. Obrigado, Ronald, tamo junto. Tranquilo, irmão, obrigado por ter vindo. E aí, eu consegui falar, no final, sim, foi pelo Zoom, sabe, Marcelo? E o legal é eu consegui falar depois, sabe? Eu falei com cada um deles, tinha uma autoridade judaica, tinha um cristão ortodoxo e tinha também um muçulmano. E assim, a fala do líder muçulmano é muito bonita, sabe? Porque o que surge o Islã é o jihadismo. Porque os princípios ensinados ali foi muito bacana. Próximo que tiver, eu vou chamar o pessoal do Flávio High News e vou também deixar Flávio, aqui no canal para vocês poderem participar. Fala. Obrigado pelo comentário, Ronald. Vocês são mestres, você também é mestre, filho. Fala, Ronald. Anderson. Fala. Olha, a teoria é muito bonita. É muito lindo você ver eles falando, mas na prática a gente não sabe quais são os ideais. Entendeu? Então, assim, infelizmente, todas as denominações tiveram seu lado sombrio. Umas conseguiram banir, outras sobrevivem através da escuridão, que se fingem estar na luz. Então, é complicado, Flávio. E respeito o muçulmano, respeito a fé deles, mas infelizmente alguns radicais e essa religião, elas estão sobrevivendo através da escuridão, através da força e através de muito sangue derramado. Muito bom, Anderson. Muito bom. Frases de Marcelo Soares. Isso é frase minha. O problema da sociedade mundial é o extremismo. Isso assusta-me. Marcelo Soares. Exato, irmão. Eu sou de esquerda, mas não sou extremo. O Flávio se diz da direita, mas não é extremo. É isso aí. Nós conseguimos converger, dialogar e achar um denominador comum. E ninguém sai brigando daqui. Eu só sou demitido, mas ainda sobrevivo. O clamor social me traz de volta. É isso aí. Mas ainda assim, nós temos divergências políticas, mas mantemos o diálogo comum. É o que eu acho difícil de acontecer na França. Mesmo que a esquerda imperialista domine novamente a França, nós não vamos encontrar paz com eles, porque virou casa da mãe Joana, né? Sim. Já o Brasil, eu acredito que aqui reina paz, né? Pode apesar criticar, que os extremistas vêm para borbulhar o país, mas a gente está aí sobrevivendo. Aqui esse tipo de pessoal não prospera, né? Esse tipo de jihadista não prospera. Acho que nosso então, eu fiquei sabendo que o Witzel vai voltar pro governo, fiquei sabendo hoje. O Witzel? É. Putz, tá de onda. É sério mesmo? Provavelmente. É com esse pesar no coração que encerramos nossas missões de hoje do Flávio High News, o seu jornal semanal. Nós estamos hoje pilhados, ainda cansados de ontem, né, Gley? Madrugamos aqui, mas estamos aqui para cobrir os eventos. Dia 7, drive-thru do Universo Down, eu vou estar lá fazendo a cobertura do evento. Não te esqueça, o pastor lá, o Everaldo, vai salvar o Witzel, ele vai voltar a ser governador do Rio de Janeiro. A Benedita vai assumir a prefeitura do Rio de Janeiro. Não fala isso, cara. Não fala isso, irmão. Beleza, meus amigos. Marcelo. Fala, Gley. Olha só, a Benedita já foi governador e não nem fez fala, nada, foi a pior experiência que tivemos. Ela colocou filho, perto primo, parente, tio. Ela vai fazer muita coisa, tá? Cara, ela colocou tanta gente da família no governo. Depois do esquadrão do Crivella, cara, eu não duvido de mais nada nessa minha vida. Não, mas olha só, meu querido. Lembrando que dia 15 de novembro vamos estar na cobertura das eleições municipais, Rio de Janeiro e Joinville. Flávio,
Depois que o Crivella criou o grupo no Zap do Esquadrão do Crivella, eu não duvido de mais nada no Rio de Janeiro. Nem eu, cara, nem eu. Beleza, pessoal. Momentos finais. Gley, E aí eu faça vejo as um suas cara que é de palavras. direita dizendo que vai apoiar o Novo. Aí, cara, que eu não acredito em mais nada não, agora. aí, quem falou isso? Ó, tá aí Eu no não. grupo, tá aí, ó. Tá aí, ó. Você vai Eu apoiar vou o trazer Novo, Discord. Gley? Apoiar. Não vou tra- O Novo é o pessoal de esporte de fino e de sapateiro. Quem apoia o Novo tá apoiando um PT disfarçado, cara. Não dá. Tem um Ah, pezinho mas na esquerda, não Mas adianta. o cara pode ser bom, né, Marcelo? O cara pode ser bonzinho, Olha o cara só, pode destoar, Se né? você me dissesse que era o Rede, eu até não falava, não falava nada. Porque o Rede tem um pezinho lá. Mas. Não, sinceramente, senhor. tem feito O um bom Novo é só você trabalho. pesquisar na É história. o Novo, Gley. Vai O lá e no- descobre Gley, os fundadores do O Novo tem pé aí do PSOL, tem gente até do PT ali também, cara. O vermelho com o amarelo do pessoal deu laranja. Deixa o Gley. Ó, e o Gley tá laranjinha também, a camisa dele tá laranja, cara. Ô, cara, não dá. Ô, Flávio, Ah, meu você joga um pouquinho de tinta vermelha no chão e um pouquinho de tinta amarela, mistura, sai o Novo. Laranja. Ok, gente, se despeçam, por favor, que nós vamos Marcelo. encerrar. Vai lá, Anderson. Oi. Tá bom, então, pessoal. Quero agradecer aí pela oportunidade. Foi muito bom estar com vocês. É bom estar aí com o Marcelo pra gente poder debater alguns assuntos. Obrigado, Ronald. Obrigado a todos que E- ficaram aqui. Edna também. Que é o respeito, né? A gente debate aqui, contesta algumas informações, mas sem respeito. Eita, Lelê. E, Marcelo, eu quero te fazer um pedido. Depois, se você puder, você me manda a sentença, por favor. Que eu quero dar uma lida com calma. Vai lá, Marcelo, Eu é você. agradeço. Manda ver. Bom, senhor, bom, senhores, boa noite. Quero agradecer aos senhores por estar nesse programa. Eu sinto em dizer para vocês que possivelmente depois desse programa eu vou receber uma carta de demissão. Que é assim, depois de todo o programa bombástico, eu sou demitido no final. Se diminuir a não audiência, sei, é demissão. não sei o que acontece. É só eu aparecer. O meu advogado Christopher não está aqui para advogar a minha causa, mas eu quero. Obrigado, Ronald. Falou Eu tudo. quero- Existe 10. Eu quero agradecer a todos Meu Deus, cara. Vai lá, Marcelo. Quero agradecer a todos por estarem conosco aqui. Perdão, pessoal. O Clay tá chorando, cara. O Clay tá chorando, cara. Obrigado, Ronald. Obrigado, Edna. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, pessoal. Ó, aqui, ó, Justiça Eleitoral. Muito obrigado. Vamos falar de eleições. Deus abençoe vocês. Até uma outra. Acho que eu vou abrir um canal para fazer concorrência com esse canal, porque toda vez eu sou demitido. Gente, Um abraço. Eu fico muito feliz. Eu já tô concluindo, Flávio. ele Fico falou muito que eu só feliz. queria o Faustão. Não deixa eu me falar. Fala. Viu, Anderson? Muito obrigado pela tua amizade. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada nesse mundo em ter amigos, né? Mesmo à distância. Tu e o Stoher são grandes pessoas. O Flávio, tem vários defeitos que ele já não é mais meu amigo. Ele assumiu que ele não é mais meu amigo. Sou seu amigo, sim. Né? irmão, sou seu Depois amigo, entramos sim. nos pormenores. Deixa para lavar a roupa depois. Muito obrigado mesmo pela atenção. Eu sou uma pessoa dotada de erros e falhas, mas eu me policio bastante com relação a algumas coisas. Se eu falei alguma coisa para vocês aqui que vocês acham que está desconexo, pode me chamar. Nós conversamos outra vez. Muito obrigado mesmo. Eu espero um dia poder conhecê-lo pessoalmente na cidade do Rio de Janeiro, né? Porque segundo a lenda, eu vou no Rio de Janeiro, né? Promessas desse Flávio, diz que um dia eu vou. Vai sim, Espero que eu comigo. esteja. Não, com você eu não posso ir, porque senão eu posso ser sequestrado lá, né? Eu vou ligar mano, pro Wetzel e pro Crivella, que tem um esquadrão lá, que vão cuidar bem de mim.
Tá bom, pessoal. Uma boa noite a todos. A todos aqueles que ficaram conosco até aqui, desejo a vocês sucesso, felicidade e uma palavra magna, que Jesus possa cobri-los com seu manto de misericórdia e de amor. Um abraço, lindo, Deus cara. abençoe. Obrigado, meu irmão. Depois dessa bênção, eu fico assim muito feliz. Pessoal, muito obrigado a você que nos assiste, que nos apoia. O Flávio Hard News ele tem como prerrogativa, ele tem como missão informar as pessoas que estão em qualquer lugar, que muitas vezes não têm tempo durante a semana. E não seríamos assim se não tivesse a nossa equipe. Hoje tivemos quase nossa equipe completa. Obrigado, Marcelo Soares. Obrigado, Anderson Gley. Obrigado você. Eu sou o professor Flávio. Esse é o canal Flávio Harley. E hoje tivemos Flávio Harley News. Nos vemos semana que vem. Fique com Deus. Uma carta de demissão, pessoal. E fim de transmissão. Muito obrigado. Valeu. Obrigado mesmo.